Nós vamos estudar agora como é que o Brasil incorpora essas normas internacionais protetivas de direitos humanos. Primeiro, é importante deixar claro que cada país tem suas regras. Nós não temos um regramento geral que valha para todos os países. Então, normalmente, na Constituição é que o país vai dizer como é que ele recepciona esses tratados internacionais. Nós não temos muitos dispositivos na nossa Constituição, até se critica isso, né? O fato de os dispositivos serem vagos, imprecisos, incompletos, não trazem prazos. Então, nós só temos dois dispositivos que se referem especificamente a esse processo de incorporação de tratados, que são artigo 84, inciso 8º, e você precisa saber, tá? Compete privativamente ao presidente da República a celebração de tratados internacionais, mas ele não faz isso sozinho, ele precisa do referendo do Congresso Nacional, como veremos. E no artigo 49, inciso 1º, compete exclusivamente ao Congresso Nacional decidir sobre esses tratados que gerem compromissos gravosos à nossa República. Então, a gente percebe que o Executivo e o Legislativo precisam agir juntos para que possamos ter aí o processo completo de incorporação. Nós vamos ver como é que isso está aí no nosso texto, para vocês acompanharem. Terceiro item, coloquei aqui para vocês as previsões que nós temos na Constituição. Até mencionei aqui um artigo que as pessoas costumam nem conhecer, mas só para vocês saberem, achei interessante a classificação que o André de Carvalho Ramos traz aqui. Ele diz que a nossa Constituição tem duas vertentes, acolhe os direitos humanos em duas vertentes diferentes. Então, ele diz, olha, ele acolhe em uma vertente material, se nós observarmos ali o artigo 5º, nos parágrafos 2º e 3º, em especial, né, a abertura que nós temos para os tratados internacionais. Então, essa é uma vertente material, mas também temos uma vertente processual, que se refere à interpretação internacional dos direitos protegidos. O nosso compromisso também numa seara processual com essa proteção de direitos humanos, a exemplo do artigo 7º do ADCT, que prevê: o Brasil propugnará pela formação de um Tribunal Penal Internacional dos Direitos Humanos. Isso já está na Constituição desde 88. E depois nós tivemos o parágrafo 4º do artigo 5º para deixar bem claro que o Brasil iria se submeter à jurisdição de Tribunal Penal Internacional, que ele eventualmente ratificasse, né, o tratado, como aconteceu com o Estatuto de Roma, que nós participamos desde 2002. Então, essa é uma vertente processual. Então, temos a vertente material e a vertente processual, segundo o André de Carvalho Ramos. Os artigos que eu disse para vocês que precisam ser, inclusive, memorizados, porque muitas vezes as bancas cobram literalidade trocando termos, tá? Então, olha só, compete privativamente ao presidente da República. Eu não posso trocar privativamente por exclusivamente, são competências distintas. Essas competências do artigo 84, nós vamos pensar que competem ao presidente da República, mas algumas podem ser delegadas, como prevê o próprio texto constitucional. A do inciso 8º não é uma delas, não está prevista delegação para ela. E, segundo esse inciso, compete privativamente ao presidente da República celebrar tratados, convenções e atos internacionais sujeitos a referendo do Congresso. Então, ele não faz sozinho, precisa de o Congresso Nacional aprovar, referendar aquele ato. Lá no 49, inciso 1º, a competência é exclusiva. Não posso ter a troca da palavra exclusiva por privativa, fica incorreto. Então, muita atenção a esses termos em provas. Muitas vezes a pegadinha é simplesmente essa, mesmo em bancas como a VUNESP, que cobrem a matéria, às vezes de uma forma mais complexa, também temos questões simples dessa forma.
Primeiro, resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. Ah, professora, então o Congresso não tem que se manifestar sobre todos os tratados de direitos humanos? Gente, tem, porque qualquer tratado de direitos humanos gera compromisso gravoso para a República. É o Brasil assumindo o compromisso de cumprir obrigações relativas à proteção. Isso sempre é gravoso, tá? Então, qualquer tratado de direitos humanos é celebrado pelo presidente, entenda-se aqui como ato de assinatura do tratado, mas precisa ser aprovado pelo Congresso, e a gente vai ver que o processo não é concluído aí, nós precisamos que o tratado volte para o presidente para que ele conclua a incorporação. É importante distinguirmos também que houve uma grande mudança no nosso ordenamento em 2004, com a emenda 45 de 2004 e o acréscimo do parágrafo 3º ao nosso artigo 5º, porque até 2004 todos os tratados internacionais eles ingressavam no nosso ordenamento com status de lei ordinária federal. Depois do parágrafo 3º do artigo 5º, nós tivemos um tratamento diferenciado para os tratados internacionais sobre direitos humanos. Para eles, surgiu a possibilidade de ser incorporado com status de emenda, e em 2008 o Supremo vai mudar a sua jurisprudência e vai criar a famosa tese da supralegalidade dos tratados, como veremos. Então, nós vamos ver aqui que isso representou um grande avanço na proteção dos direitos humanos, mas também trouxe grandes problemas. Alguns autores criticam muito esse parágrafo 3º, a forma como foi colocado na Constituição, e a gente vai ver que foi um parâmetro importantíssimo aqui no nosso estudo. Mas voltando ao processo, quais são as fases do processo de incorporação dos tratados internacionais de direitos humanos? No Brasil, já disse que cada país tem suas regras, no Brasil nós temos o seguinte processo. Primeiro, gente, e aqui são fases válidas para qualquer tratado, tá? Isso vale para qualquer país. Quem faz e como faz é que varia de um país para o outro. Mas primeiro nós temos, quando pensamos em celebração de tratados, uma fase inicial que é a fase de negociação, conclusão e assinatura do texto. Então, os países se reúnem, se é um tratado da ONU, normalmente em reuniões e assembleias da ONU. Se é aqui das Américas, no nosso caso, aqui no nosso sistema, são reuniões da OEA, Organização dos Estados Americanos, e isso leva um tempo, né? Então, até que eles consigam elaborar o texto de um tratado, combinar os termos, então eles vão negociando o texto, concluem o texto, em algum momento que o texto fica pronto, eles convocam os países para assinar o texto. Então, essa é a nossa primeira fase. Depois disso, em regra, vem uma fase de aprovação pelo legislativo e depois a fase de ratificação do tratado, né? São as fases básicas. A gente vai ver que aqui no Brasil tem uma quarta fase, que é uma fase adicional. Então, aqui para nós, nessa primeira fase de negociação, conclusão e assinatura, quem participa é o presidente da República. Vimos lá no artigo 84, inciso 8º, ele é o que tem o poder, é quem tem o poder de assinar o tratado internacional. A assinatura, muita atenção, é um aceite precário e provisório. A assinatura é um aceite precário e provisório. O que isso significa? Ela simboliza que nós temos interesse de ratificar aquele tratado, mas ainda não estamos juridicamente vinculados a ele. Nós temos, sim, a obrigação de nos comportarmos de acordo com o que está no tratado, até por uma questão de boa-fé objetiva, né? Então, se o país pretende ratificar um tratado, assinou e pretende ratificar um tratado de proteção dos direitos da criança, não faz sentido o presidente voltar para o nosso país e criar um decreto que prejudique ou que viole direitos da criança, né? Não seria um comportamento razoável diante do compromisso que ele assumiu.
Então, o que é a assinatura? Qual é a mensagem, o recado que passa para os outros países? Estamos nos comprometendo a analisar. Temos o interesse de futuramente ratificar esse tratado. Depois que o presidente assina e retornando ao país, ele vai enviar ao Congresso Nacional uma mensagem. O ministro das Relações Exteriores fundamenta essa mensagem, vai explicar para o Congresso por que é interessante para nós ratificar aquele tratado, e o presidente, então, envia o texto do tratado com essa mensagem ao Congresso Nacional para que o Congresso analise e aprove o texto. Lembrando que não há prazo para que isso aconteça. É uma das grandes críticas que se faz, tá? Nem para o presidente enviar, nem para o Congresso aprovar, né? Então, um ato discricionário do presidente, esse envio para o Congresso Nacional, e depois o Congresso pode também demorar a aprovar ou não o texto do tratado. Então, essa é a primeira fase. Lembrando, gente, que assinar tem um sinônimo que eles costumam colocar em provas, que é subscrever. Subscrever um tratado é sinônimo de assinar um tratado. Então, muito cuidado com isso. Subscrever não é sinônimo de ratificar, é sinônimo de assinar, tá? Chegamos à segunda fase, que é a fase do decreto legislativo, também conhecida como fase de aprovação congressual. O presidente enviou a mensagem, agora o Congresso tem a missão de analisar o texto. Não existe prazo fixado para isso. Se o Congresso não aprovar, o processo morre aqui. Se o Congresso aprovar, a aprovação se dá por meio de decreto legislativo. É um documento simples, depois vocês olhem aí alguns decretos para verem como é que funciona. O Congresso normalmente tem 2 artigos, é só o Congresso dizendo que está aprovando aqui o texto daquele tratado internacional e publicando, né, dando publicidade a esse texto. Então, o decreto, ele vem só formalizar a aprovação do tratado pelo Poder Legislativo. Agora já estamos obrigados no cenário internacional? Ainda não, porque agora o Congresso faz isso, devolve a vez aí, joga a bola para o presidente da República, e o presidente tem a função, também é ato discricionário, também não tem prazo, mas cabe agora ao presidente ratificar aquele tratado. Enquanto a assinatura é o aceite precário e provisório, a ratificação é a confirmação formal do tratado. É o ato que simboliza que, a partir de agora, estamos de fato obrigados a cumprir esse tratado no cenário internacional. Então, perante os outros países, o nosso compromisso com o tratado se inicia aqui, com a ratificação. E, em regra, o presidente da República deposita um instrumento de ratificação em um órgão internacional, a Secretaria-Geral da ONU ou a Secretaria-Geral da OEA, a depender do tratado. Onde isso vai acontecer, vem escrito no próprio tratado, tá? Então, se vocês quiserem saber, é só olhar lá nas disposições finais do tratado, que eles trazem isso. Então, se a assinatura é o aceite precário e provisório, a ratificação é o aceite formal, definitivo, de cumprimento do tratado. Então, a partir daqui, o Brasil está obrigado a cumprir aquele tratado, está no plano internacional vinculado àquele tratado. Mas vejam o absurdo que nós temos aqui no nosso país. Isso já deveria bastar, já deveria ser suficiente, mas não é. Porque o Supremo diz assim, tudo bem, ele já está obrigado internacionalmente, mas internamente ele ainda não está. Porque para esse tratado ingressar aqui no nosso ordenamento, nós precisamos que o presidente pratique mais um ato. Nós precisamos que ele promulgue o tratado. Já ratificou? Então, agora precisamos da promulgação de um decreto executivo, ou de um decreto presidencial, ou de um decreto de promulgação do tratado. Coisas do Brasil, né? Isso aqui é extremamente criticado na doutrina, mas em provas a gente vai com o Supremo, que é como normalmente as bancas cobram, e vamos dizer que precisamos de uma 4ª fase,
que é a fase do decreto presidencial ou decreto de promulgação. Então, depois que o presidente ratificou, e nós já vimos que não tem prazo para nada disso, e chegamos a absurdos, tem tratado que já foi ratificado pelo Brasil há 10 anos e até hoje não tem decreto de promulgação. Tratados importantes, inclusive, tá? Infelizmente. Então, a gente vai ver aqui que tem muito tratado, protocolo em direitos humanos que o presidente já ratificou, mas até hoje não tem decreto de promulgação. Estamos obrigados internacionalmente e não estamos internamente. E nós já sabemos que para o direito internacional pouco importa se existe ou não decreto de promulgação, eles não estão nem aí para isso. Se o Brasil descumprir, ele está violando o tratado e tem que responder internacionalmente. Não me venha usar essa desculpa de que não tem decreto de promulgação, é ridículo dizer isso, né? Nós vimos, inclusive, o que consta lá na Convenção de Viena. Então, disse o Supremo que essa fase é obrigatória, que o presidente tem que promulgar o decreto para dar publicidade, garantir segurança jurídica a todos, enfim, né? Como eu já disse, os doutrinadores criticam muito essa quarta fase, mas hoje ela é exigida, é o que acontece. Tomara que o Supremo mude de posicionamento em breve, mas em provas a gente vai responder de acordo com o Supremo, a menos que a banca te peça o entendimento da doutrina, tá bom? E aí falaremos mais sobre isso, mas em regra a gente responde com o posicionamento do Supremo. E como percebemos aqui, a celebração de tratados no nosso país é um ato complexo, porque conjuga vontades do Executivo e do Legislativo. Então, como vocês estudam lá em Direito Administrativo, né, um exemplo de ato complexo reforça o nosso o mecanismo dos checks and balances, da nossa separação de poder, a ideia de independência e harmonia com fiscalização recíproca entre os poderes. E muito importante, o André de Carvalho Ramos traz um nome para isso no nosso estudo de direitos humanos. Ele diz que é a teoria da junção das vontades ou teoria dos atos complexos. Para que um tratado internacional seja formado, aprovado, ingresse no nosso ordenamento, nós precisamos da conjugação da vontade do Poder Executivo e do Poder Legislativo. A ideia é muito simples, mas pode vir esse nome aí mais complicado, né? Teoria da junção das vontades ou teoria dos atos complexos. Fica fácil, é só vocês se lembrarem que é um exemplo de ato complexo lá do nosso Poder Legislativo. Coloquei aqui a imagem para ajudar na memorização. O Executivo participa da negociação, conclusão e assinatura. O Legislativo, a aprovação do texto e a promulgação do decreto legislativo. Posteriormente, as fases finais de ratificação e decreto presidencial pelo Poder Executivo. Temos muitas críticas em relação às nossas previsões constitucionais. A Flávia Piovesan diz que essa falta de prazo é um absurdo, gera situações absurdas, como eu já contei para vocês aqui. Quer dizer, não lembro se eu contei para vocês, foi nessa aula. A Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, que é um tratado importantíssimo, demorou 40 anos para ser incorporada pelo nosso país. Nada justifica, gente. Desde a assinatura até a promulgação do decreto, foram 40 anos de um tratado que é importantíssimo. Que isso, é um absurdo, né? Então, se tivéssemos alteração com, inclusive, previsão de prazos, esse processo poderia ser muito mais efetivo. E, de novo, a crítica dos doutrinadores quanto ao posicionamento do Supremo de exigir um decreto presidencial depois da ratificação, porque para eles bastaria a ratificação, já que a partir daí o Brasil já pode ser responsabilizado internacionalmente, então não faz o menor sentido. Tomara que em breve o Supremo reveja isso. E daqui a pouco nós voltamos para falar das possibilidades dos status desse tratado no ordenamento jurídico brasileiro. Até já.